O livro é Mateus capítulo 8, versículo de número 23 ao versículo de número 27. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Você pode fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo, ele venha falar comigo e com você nesta noite. Soberano e eterno Deus, é no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, este nome que tem poder no céu, sobre a terra e debaixo desta terra. Diante este nome toda língua confessará, todo joelho se dobrará, dizendo que só o Senhor é Deus. Pai, nós te pedimos que nesta noite a tua graça, ela seja manifesta neste lugar, porque o lugar mais alto que podemos estar é sobre os teus pés, porque a terra é o estrado onde os teus pés estão. Esconda-nos atrás da tua cruz, e que a tua glória se manifesta neste lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu começo esta mensagem fazendo uma pergunta para mim e para você. No meio de uma tempestade, até onde confiamos em Deus? Até onde vai a sua confiança em Deus? Quando uma tempestade se levanta contra a sua vida, nós estamos aqui diante de uma passagem onde Jesus tinha acabado de fazer grandes milagres. A Bíblia diz que ele estava cansado de haver trabalhado, e ele reúne os seus discípulos e fala: entra no barco para que nós possamos ir ao outro lado da margem. Mas o que me chama a atenção, a viagem era longa e o lago era pequeno. Vamos imaginar aqui o tamanho deste lago. Vamos pôr aqui uma suposição, que ele fosse daqui do Morumbi ao Parque de Exposição. Então aqui, irmãos, nós vemos que a viagem era curta. Mas quem garante nesse pequeno espaço que não pode acontecer imprevisto? Se você e eu formos analisar a história diante a nossa vida, de grandes países que enfrentaram grande tempestade, por maior que seja a tempestade, sempre tem alguém que consegue sobreviver em meio a ela. Vou te dar um exemplo aqui que aconteceu poucos anos atrás. O tsunami na África. Ceifaram mais de 300 mil pessoas. Mas se você analisar, em meio a todo este acontecimento, existiu pessoas que conseguiram sobreviver. Eu não sei o grau da tempestade na sua vida que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer, se eu e você colocarmos Deus à frente, a tempestade, ela não dura para sempre. Ela vai vir com abundância. E aqui a Bíblia está dizendo, que nós acabamos de ler, entrando ele no barco, e os seus discípulos seguiram, e eis que o mar se levantou uma tempestade.
Qual é a tempestade que tem se levantado na sua vida? Às vezes, irmãos, Deus permite tempestades se levantar na nossa vida para ver até onde eu e você conseguimos acreditar no que Ele pode fazer. Os discípulos andaram com Jesus, viram milagres extraordinários, mas eles não conheciam o suficiente quem era Jesus. Quando a tempestade se levantou, a primeira coisa que aconteceu, o medo. E a Bíblia diz que Jesus estava o quê? Dormindo. Irmãos, existe tempestade na nossa vida, que de vez a gente ir para o joelho, nós preferimos nos esconder. Como que nós nos escondendo vamos obter vitória? Os discípulos ficaram apavorados vendo a situação que eles estavam enfrentando e Jesus estava dormindo. Eu acredito que um deve ter olhado para o outro e deve ter falado da seguinte forma: como pode? O mar está bravio, o vento está soprando e ele está dormindo. Quero te dizer uma coisa, irmãos, que eu tenho comigo, o que eu creio. Deus fala pouco, mas quando Ele fala, Ele cumpre tudo. E existe muitas pessoas falando asneiras, sendo que Deus não mandou falar. Se nós analisarmos a Bíblia, existem grandes homens de Deus, que Deus ficou por muitos anos em silêncio. Mas quando Ele falou, Ele cumpriu tudo. Então aqui os discípulos estavam em meio à tempestade. Versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram. Quem foi o mais corajoso de ter acordado o mestre? Talvez eles devem ter jogado ali. Vamos ver aqui, o que sair primeiro vai acordar o mestre. Quando acordaram Jesus olha aquela tempestade, aquele vento forte, as ondas se quebrando no barco. E creio eu que Jesus deve ter olhado para eles e pensado da seguinte forma: por que vocês estão preocupados? Ser simples? Cadê a fé? Por isso que eu fiz uma pergunta para mim e para você: até onde eu e você confiamos em Deus quando a tempestade se levanta? Irmãos, existe uma tempestade que está assolando a terra, que é esta pandemia. No meio dela, muitos cristãos estão pulando fora do barco, porque não conhece por completo quem é Jesus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Esta é a palavra que nós estamos vivendo no século 21. Só vai prevalecer aquele que pôr a fé em ação. Só vence a tempestade aquele que põe a fé em ação. Aí Jesus levanta, versículo 26, e ele disse: por que temeis? Homens de pequena fé. Ele já foi na ferida, ele já mexeu na ferida. Vocês andam comigo, vocês veem o milagre que eu faço, e na hora que a tempestade se levanta, vocês não creem que vocês são capazes. Eu e você somos adotados de capacidade, irmãos, constituída por Deus. Sabe por que eu e você não somos mais vitoriosos? Porque muitas vezes não colocamos em ação aquilo que está dentro de nós. Nós temos a maior força dentro de nós, que chama Espírito Santo, aonde Deus deu a Ele, a mim e a você, para estar todos os dias conosco. Como a irmã leu no Salmo 121, quando nós enfrentamos uma tempestade, todo mundo lembra de Deus pedindo o quê? Socorro. Você pode ver,
Às vezes a pessoa não tem uma crença. Quando a tempestade se levanta, a primeira coisa que ele pede é o quê? Deus, me socorre. Até onde vai a nossa fé? Em confiar em Deus, quando a tempestade se levanta. E ele diz assim: então levantando-se, repreendeu o vento. Será que eu e você temos repreendido aquilo que tem se levantado contra nós? Qual é o grau da tempestade que vocês se encontram? Eles classificam aí o furacão, o terremoto, por grau na escala. Qual é o grau da tempestade no mundo espiritual que eu e você estamos enfrentando hoje? Às vezes nós achamos que a tempestade que nós nos encontramos no meio dela está sendo difícil, mas se você olhar para o seu irmão da direita ou da esquerda, a tempestade dele está num grau acima da sua, e ele não desanimou. Às vezes sopra um ventinho, a gente abandona Jesus, nós abandonamos a fé. Os discípulos tentaram aqui abandonar, porque se levantou uma tempestade e a água estava entrando dentro do barco. Eu pergunto para mim e para você, se Jesus sair do barco, de que forma vamos conseguir prosseguir? O vento e o mar se acalmou. E diz assim: seguiu-se uma grande bonança. Eu acredito que após ter acontecido este milagre extraordinário, Jesus volta de novo e vai dormir. Olha só o que eles dizem no versículo à frente. Aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ficaram maravilhados, irmãos. Jesus falou: se vocês creem em mim, farão a obra que eu faço ainda maiores. Irmãos, se nós ficamos aqui maravilhados, quando nós lemos a Bíblia e vê tantos milagres que Jesus realizou, ele falou assim: se você crê, você vai fazer obra maior do que eu realizei. Agora vamos lá. Primeira coisa que os discípulos precisaram: pedido de socorro. O que o mundo está precisando hoje? Qual é a coisa que o mundo mais necessita nos dias que estamos vivendo? Socorro. As nações clamam por socorro. Os povos clamam por socorro. O único que pode trazer abundância, o único que pode acalmar a tempestade, chama-se Jesus Cristo. O homem está esperando levantar algum homem aqui na terra para trazer esperança. Já quero te dar um aviso: a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. A nossa confiança, ela tem que ser em Deus. Aqui estava vários barcos na mesma tempestade. São diversas pessoas que estavam precisando de socorro. Eu faço uma pergunta para mim e para você. Sabe por que às vezes a tempestade não afundou o barco na nossa casa, na nossa família? Porque Deus tem te colocado ainda de pé como intercessor. Deus ainda tem tido misericórdia das nossas vidas e tem guardado a nossa família, tem guardado a nossa casa. Irmãos, aqui nós lemos, a viagem não era tão longa. Eu não sei quanto tempo você vai viver, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas no meio da nossa vida se levanta diversos tipos de tempestade.
Tem tempestade que vamos conseguir passar por ela, mas tem tempestade que às vezes o Senhor pode nos recolher no meio dela. A honra e a glória é do Senhor. Pedido de socorro. Segundo, falta de fé traz temor. Você já viu quando se forma uma grande tempestade aí fora? Aí a janela começa a bater, o vento começa a bater na sua porta, começa a vir aquele vento forte. Primeira coisa que vem em nós é o quê? Temor. Primeira coisa que a gente fala, Senhor, tem misericórdia, guarde a minha casa, guarde a minha família. E Jesus falou com eles, falta-lhe fé. Como está a nossa fé hoje, irmãos? Coloca a sua fé hoje na balança espiritual. Até onde nós conseguimos acreditar que tudo está na vontade de Deus? Terceiro, a pronta atuação do Senhor. Repreendeu o vento e o mar e seguiu-se grande bonança. Quarto, os efeitos do milagre. Quando Deus realiza milagre, o que após o milagre acontece? Comentários. Você já viu quando acontece um milagre extraordinário na igreja? Primeira coisa que acontece é o quê? Comentário. As pessoas vão divulgando o que está acontecendo. Meus amados irmãos em Cristo, quando Jesus faz coisas grandes, eu e você temos que divulgar aquilo que Ele tem feito. Tem pessoas que têm olhado e falando assim, será que Deus não olha mais para a igreja? Diante de tudo que está acontecendo, irmão, o principal causador de tudo se chama o homem. Quando ele deixou de obedecer, ele preferiu se sacrificar. E o sacrifício traz dor. O sacrifício traz lágrima. O sacrifício traz perca. O sacrifício traz marcas dolorosas. Simplesmente, irmão, porque o homem desobedeceu uma ordem. É simples. Se eu e você, a humanidade, obedecer a palavra de Deus, nós seremos mais do que vencedores. É só obedecer, irmão, o que está escrito, porque Deus realiza grandes milagres. Vamos lá. Mas muitas coisas poderiam acontecer durante a curta viagem. Eu tenho 39 anos. E já me aconteceu tantas coisas que hoje não era para me estar aqui. E eu aprendi diante dessas coisas que aconteceu na minha vida. E eu tenho comigo que Deus só tira a vida de alguém quando o projeto dele se cumpre a sua missão. Este é o meu pensamento. E eu assino embaixo e vou levar comigo. Porque se Deus não cumprir o seu projeto, aquilo que Ele escreveu, Ele não leva a pessoa. Se você for ver a história dos apóstolos, muitos foram lançados em caldeirão de óleo fervendo e não morreu. Muitos foram lançados em caldeira 7 vezes mais aquecida e não morreram. Quantos livramentos de morte Deus já me deu? E está escrito aqui, ó. Muitas coisas poderiam acontecer durante a curta viagem. Como se diz,
Morre-se recém-nascido, morre-se pessoas que estão sendo geradas, morre pessoas que já passaram de uma idade dos 70 anos, porque Deus cumpre o seu propósito. Cabe a mim e a você entender o porquê que tempestade se levanta. Tempestade se levanta na nossa vida para nos aproximarmos mais de Deus. A Bíblia diz, é melhor estar numa casa que há luto do que estar numa casa que há festa. Eu te faço uma pergunta. Quando você está numa festa, se saciando, se alegrando, você se lembra de Deus? Você se lembra de Deus? Seja sincero. Sim ou não? Mas quando você está na casa de luto, você coloca a sua vida na balança. Você faz uma análise de que forma você se encontra. Quando você olha para aquela pessoa que você foi lá prestar os seus sentimentos à família, você olha e fala assim, poderia ser eu. Aí eu pergunto para mim e para você, que em condição nós se encontramos nesta noite? De fé para agradar o Senhor. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso ter 30, 40, 50, 100 anos de igreja, mas se eu não tiver fé o suficiente, eu não chamo a atenção de Deus. É bem possível que você esteja também numa tempestade íntima. Qual é a tempestade que você está enfrentando? Olha para dentro de você aí, ó. Talvez você está aqui, mas o vento está soprando na sua casa. Talvez você está aqui, mas o mar está quebrando as ondas lá dentro do seu barco. Tempestade íntima, que às vezes você está enfrentando só você e Deus. Às vezes o seu marido não sabe, a sua esposa não sabe, o seu filho não sabe, os seus amigos não sabem, e você está sozinho com Deus. Procurando socorro. Nós estamos aqui nesta noite, irmãos, porque precisamos de socorro. Precisamos do socorro do Senhor. Precisamos da misericórdia do Senhor. Todo dia quando eu oro, eu falo assim para o Senhor, Senhor, lembra da tua misericórdia. Lembra da tua misericórdia e me socorre. Porque somos pecadores, sabendo que o seu futuro não promete felicidade. Tem muita gente ensinando errado. Tem muitas pessoas subindo sobre o altar e falando assim, se você servir a Jesus, todos os seus problemas vão acabar. Mentira. Sabe por quê? Jesus falou assim, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, porque eu venci e vós vencereis. Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus teve que enfrentar a aflição, irmão. Missionário Júnior pregou aqui domingo sobre o sacrifício de Jesus. Ele teve que enfrentar a aflição. Ele teve que enfrentar a aflição para vencer o pecado. Para mim, você está aqui hoje. Quando Jesus estava no Getsemane, o lado humano dele faltou fé. Ele olhou para o Pai e falou, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Aí é o lado humano, irmãos. Tem pessoas ensinando errado também que Jesus veio 100% Espírito. Jesus veio 50% humano e 50% Espírito. Porque no Getsemane ele chorou, porque sabia da aflição que ele ia enfrentar, a tempestade que ele ia enfrentar, o grau da tempestade que ele ia enfrentar era muito grande. O mar seria muito bravio, e na mesma hora ele pediu socorro, e quem veio e consolou ele? O Espírito Santo. Ele falou assim, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Às vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade.
A nossa vontade não é a vontade de Deus não, meu querido. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o meu e o seu pensamento. Basta pedir auxílio a Jesus e a tempestade se acalmará. A tempestade pode durar meses, a tempestade pode durar dias, mas ela vai cessar. A tempestade ela não dura para sempre não, irmãos. Quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, o dilúvio não durou eternamente não. Deus colocou projeto dias para que ele se passasse. Quantos dias você está na tempestade? Às vezes na tempestade a gente chora. Às vezes na tempestade a gente sente dor. Às vezes na tempestade a gente se sente sozinho. Às vezes na tempestade a gente pensa em desanimar. Às vezes no meio da tempestade a gente fala assim: Senhor, tira minha vida, leva-me. Porque está difícil. Está doendo, não tem sido fácil. Eu não quero envergonhar o teu nome, porque a tempestade ela tem sido forte na minha vida. E o Senhor tem trabalhado, irmãos. A tempestade está no meio da nossa igreja. Dói no nosso coração, na nossa alma, de você olhar para os bancos, olhar para as cadeiras e não ver mais aqueles irmãos que um dia estavam sentados do nosso lado. Eles tiveram que passar pela tempestade. Sabe qual foi a bonança para esses irmãos? O Senhor recolheu eles. Porque eles chegaram no limite máximo da sua tempestade. E no meio dessa tempestade, Deus trouxe a bonança para eles. Tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor, irmão. Às vezes nós queremos colocar tantos porquês na nossa vida. Queremos colocar a culpa no demônio, Satanás, sendo que a vontade do Senhor é perfeita. Talvez você ainda não sabe quem é Jesus. Os discípulos ainda não sabiam quem era Jesus. Tem gente que só aceita andar com Jesus, Júnior. Tem gente que só aceita ser amigo de Jesus. Mas tem pessoas que querem se aprofundar mais. Querem conhecer mais. Saber quem é Jesus. Mesmo depois de ouvir tanto a respeito dele. Quantas coisas já ouvimos a respeito de Jesus, irmão? E muitas vezes quando a tempestade está forte, falta fé para mim e para você. Cadê as coisas que nós ouvimos que Jesus fez? Continua fazendo. Ele não muda, quem muda é o homem. Seus discípulos andavam com ele e não o conheciam bem. Tem cristão que anda com o Senhor, mas não conhece ele bem. Aqui está um parênteses para mim, para você fazer uma autoanálise. Até onde conhecemos Jesus? É muito fácil eu sair lá fora e falar assim: Jesus salva, cura e batiza. E quando a tempestade vem, até onde eu consigo confiar nele? Até onde você consegue confiar nele? Se quisermos a bonança em nossas vidas, vamos a Jesus e ele nos dará. Quer bonança? Quer dias de alegria? Chega-se diante do Senhor.
A nossa vida, ela não vai ser só de aflição. A nossa vida também vai ter momentos de abundância. As nossas vidas como cristão também vai ter momentos prazerosos. Porque se você olhar a Bíblia, muitos homens e muitas mulheres tiveram seus momentos difíceis, mas tiveram também seus momentos de abundância, de alegria. Até onde conseguimos confiar no Senhor. Como nós, pode acontecer durante a nossa rápida passagem por este mundo. Muitas coisas podem acontecer nas nossas vidas durante a nossa passagem aqui rápida. Nós não somos desse mundo. A nossa passagem aqui é rápida. Tem pessoas que são recolhidas antes. Até onde eu e você vamos? Até onde a nossa viagem no barco vai prosseguir o mar? O lago da Galileia era traiçoeiro. Repentinamente surge uma tempestade. Os discípulos, embora homens do mar e da luta, tiveram muito medo. É o que acontece comigo e com você. Não se fala a palavra medo como tem se falado agora. Aonde você vai, você vê o medo estampado no rosto da pessoa. As pessoas não têm mais o temor a Deus. Antes de vir para cá, eu estava vendo uma reportagem. O próprio pai e a própria mãe vendeu o filho que acabou de nascer por R$4.000. Eu te pergunto para mim e para você, se o próprio pai, a própria mãe, não ama o seu próprio filho, o que eu e você possamos esperar do próximo? Me responda! De onde virá o nosso socorro? Quando nós elevamos os nossos olhos para o monte, é porque de lá que vem o nosso socorro. Quando nós elevamos os nossos olhos para o alto, é de lá que vem o nosso socorro. Deste mundo nós não podemos esperar mais nada. Jesus estava dormindo, porque tinha trabalhado muito e estava cansado. Talvez eu e você se sentimos assim na nossa caminhada. Trabalhamos muito, encontramos cansado. Em meio a tanto trabalho e tanto cansado, nos falta fé. E nesta noite, para eu e você começarmos a orar, abra comigo em Lucas capítulo 1, versículo de número 37, que diz assim, Lucas capítulo 1, versículo de número 37, todos acharam? Diz assim, porque para Deus nada é impossível. Prestou atenção no que acabamos de ler? Porque para Deus nada é impossível. Vou te contar uma experiência que eu passei quando eu era novo, para nós orarmos. Eu ainda tenho 3 minutinhos. Quando eu me casei de pouco, o meu sonho era ser pai. E passou alguns anos do meu casamento, a minha esposa veio e ficou grávida. No dia em que ela foi fazer o ultrassom, para saber se era menino ou menina, estava entre 3 e 4 meses. Quando chegou lá, a criança estava morta.
Eu lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava na Pedro Escapim, no São Mateus. Eu trabalhava de 6 às 2, o dia estava lindo, o céu azulzinho. E eu tinha marcado com ela no HTO, que era lá para ser feita a ultrassom. E de repente começou a soprar o vento. De repente, o céu azul começou a aparecer nuvens negras. E de repente, se formou um grande temporal. E a hora tinha se passado. A ultrassom era 2h30, já era 4h e nada da minha esposa chegar. E eu comecei a falar: Senhor, onde está ela? Será que eu estou no lugar errado? O Espírito Santo falou comigo assim: entra lá e pergunta na recepção. Quando eu cheguei na recepção, eu olhei para a moça olhou para mim e falou assim: você que é o Leandro? Eu falei: sou eu mesmo. E quando ela olhou para mim com o olho estatalado, a lágrima já rolou no meu rosto. Ela falou assim: pai, infelizmente, a criança está morta. No início do casamento, um sonho foi se interrompido por uma tempestade. Naquela hora eu senti que o chão foi tirado debaixo dos meus pés. Eu vim chorando do HTO até em casa. Falei: Senhor, qual é o propósito disso tudo? Não sei se na época o Júnior foi comigo. No mesmo dia eu fui ao monte. Larguei a esposa em casa e falei: Senhor, eu preciso hoje rasgar meu coração. Eu preciso hoje rasgar minha alma. Fui ao monte. Quando eu cheguei lá com os irmãos, eu falei assim: deixa eu ir no cantinho ali, porque eu preciso ouvir Deus falar comigo. Sabe qual foi a passagem que Deus falou comigo? Como eu estou falando para você ouvir o Espírito Santo falar comigo. Quando você chegar em casa, você vai entrar no seu quarto, abrir Eclesiastes capítulo 3. Debaixo do céu e da terra há tempo para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de se ajuntar, há tempo de separar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de se entristecer. Eu não sei o que você tem enfrentado, talvez tenha sido tempo de tristeza, mas no final Deus vai te dar a vitória, como Ele me deu. Quando aconteceu isso na vida da minha esposa, o médico olhou para nós e falou: vocês nunca mais poderão ser pai e mãe. Imagina um homem ouvir isso, hein? Você olhar do médico e falar assim: nunca mais você tem condição de ser pai. Aquilo foi o que o homem falou. Mas um médico que se chama Jeová Rafá, médico dos médicos, ainda não tinha dado o aval final. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, está ali, ó, a minha mocinha de 12 anos, e eu tenho um pequenininho lá em casa, de 4 anos. Eu voltei lá no médico e falei: médico, tá lembrado de mim? Tô. Você falou que eu não podia ter, né? Eu tenho 2. Porque o médico dos médicos ainda não deu a palavra final. Irmão, você pode ver quem você ama lá no profundo da tempestade, lá no profundo do furacão, mas se Deus não dá a palavra final, Ele não vai. Grave isso no seu coração: a palavra final é de Deus. Não fique com a palavra que o homem tem falado ao seu respeito. Porque se você ficar com a palavra que o homem fala a seu respeito, você terá uma vida de fracasso. Mas se você ficar com a palavra que Deus te diz, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedor, irmão. Nós somos o único povo que entra numa guerra e a bandeira da vitória está levantada. Jeová Nissi, a bandeira da vitória
Somos o único povo que entra numa batalha com a vitória garantida. Amém? Vamos ficar de pé. Não importa a tempestade que você tem enfrentado, não importa o grau da tempestade que você se encontra no meio dela, saiba que no final Deus trará bonança.